Fala galera, nessa aula a gente vai fazer um pouquinho mais de exercícios com funções em JavaScript. Então, é muito importante que você faça cada um dos exercícios, tente pensar em como escrever cada um deles, para que você aprimore os seus conhecimentos em lógica de programação. Lembrando que nós já estamos chegando na etapa final do nosso curso sobre lógica de programação. Esse é um curso básico de lógica de programação que vai ter uma evolução em outros cursos que eu vou fazer. Não se preocupe, o importante é que você entenda o básico da lógica de programação e vai ficar mais fácil de você fazer qualquer outro curso, seja de orientação a objetos, seja de algum curso de uma linguagem específica. Quando você pega bem e entende bem a base, que é a lógica de programação que eu estou passando para você agora, você vai ter uma base sólida para aprender outras linguagens. Então, essa é a nossa última aula desse curso de lógica de programação. Então é muito importante que você aprenda bem aquilo que a gente está vendo aqui durante o curso e que principalmente você aplique no seu dia a dia e nos seus treinamentos. Faça muito exercício. É muito importante que você exercite todos os dias aquilo que você está vendo nesse curso comigo. Então vamos colocar um pouquinho a mão na massa. Bom, eu vou criar uma função aqui que recebe dois parâmetros, dois argumentos, e retorna a média aritmética desses dois argumentos. Aqui é muito simples, né? A gente pode criar uma function que calcula a média aritmética. Então, ele recebe o argumento número 1 e o número 2. São dois números. Se a gente sabe que são dois números, então ele vai retornar a média aritmética. Qual é a média aritmética desses dois números? Eu tenho que somar os dois, número 1 mais número 2, dividido por 2. E por que eu coloquei esses parênteses aqui? Porque se eu não colocá-los, ele vai primeiro fazer a conta de dividir. É assim como é na matemática. Ele primeiro faz a conta de dividir, ao invés dele fazer o de somar. Porque primeiro ele faz multiplicação, divisão, soma e subtração. Então, é necessário que eu deixe explícito para ele aqui, olha, faz primeiro essa conta aqui e depois faz essa conta aqui, beleza? Então, é muito importante a gente entender isso. Agora, ele vai retornar a média. Então, eu posso chamar essa função para ele retornar essa média de forma simples aqui, ó, calcular média. E ele calcula a média entre 5 e 10. Opa, vírgula, ao invés de ponto, 5 e 10. E ele vai calcular a média entre 5 e 10. Só que eu não printei isso. Ele já está calculando a média. Preciso colocar aqui um console log para ele printar exatamente esse cálculo da média, o resultado que vai dar esse cálculo da média. Deu 7,5. E eu posso usar essa função diversas vezes. Se eu quiser usar a mesma função 10 vezes aqui, eu posso usar ela 10 vezes. Aí eu quero calcular a média de 10 e 10 aqui. O resultado vai dar 10. Aqui deu 7,5, porque eu não mudei os números. E aqui eu posso colocar 8 e vai dar 6,5. Então ele calcula a média aritmética dentro de uma função. Eu posso chamar essa função várias vezes que ele vai identificar para mim como que eu consigo calcular a média. Então, o que faz ali a minha função não importa muito. O que importa é o contrato que eu tenho. O que é esse contrato? O que eu tenho de entrada e o que eu espero de saída. O que eu tenho de saída é um número específico, o resultado que eu quero, e o cálculo de entrada eu tenho que colocar dois números. Eu posso colocar aqui vários tipos de variáveis. Colocar uma variável do tipo array, posso colocar do tipo número, que eu coloquei aqui agora, posso colocar do tipo string, e assim a gente vai conseguindo fazer. Vamos criar uma outra função aqui, por exemplo, que é para encontrar o menor número. Eu quero encontrar o menor número, eu passo um array com vários números, e eu quero encontrar o menor número que tenha nesse array. Então eu vou criar aqui uma function, encontrar menor número, abre e fecha. Sempre a gente abre e fecha aqui as funções e a gente coloca aqui os argumentos. Nesse caso aqui, os argumentos vão ser um array de números. Array. Lembrando que array é uma palavra reservada, então eu não posso colocar array. Então eu coloco aqui lista, por exemplo, de números. Então eu tenho uma lista de números que eu vou percorrer e verificar qual desses números é o menor. Como é que eu consigo percorrer essa lista? Bom, eu vou criar aqui uma variável menor número
que vai começar com a primeira posição desse array, que vai ser a 0, lista de números. Aí a primeira eu já sei que é 0, então na primeira posição eu já vou colocar aqui o primeiro número. Eu não preciso especificamente colocar que o primeiro número é 0, porque pode ser que esse número seja negativo. Então o menor número vai ser um número negativo. Então eu sempre coloco aqui o primeiro da posição do array. Faço um for aqui dentro dessa função. Var e recebe 1 até i ser menor ou igual a length, o tamanho do array. Lembra que a gente consegue fazer aquela questão do tamanho do array com aqui, usando o length? Então eu posso vir aqui lista de números.length. E aí ele vai ter o número e ele vai fazer o loop de acordo com o tamanho do array. Se o array tiver 20 posições, ele vai fazer o loop 20 vezes. Se o array tiver 10 posições, ele vai fazer o loop 10 vezes. Então aqui eu vou colocar i++ para ele ir incrementando. Beleza, agora o que eu posso fazer aqui é verificar se o número que eu já tenho aqui em menor número é menor do que o número que está vindo num array. Então eu posso verificar de que forma? Usando o if. Se a lista de números, a posição que eu estou agora no array, for menor do que o menor número, que é esse menor número aqui, então eu substituo o valor que tem em menor número. Menor número passa a ter o valor que tiver no array, que é esse valor aqui. Já que ele é menor, então ele passa a assumir o valor que teria nessa caixinha. Lembra que a variável é uma caixinha? Eu tiro o valor que era menor e passo para um outro valor que é menor ainda e coloco aqui nessa caixinha. E no final da minha função eu retorno o menor número. Vamos verificar se ele vai realmente printar o menor número. Eu vou criar aqui um array com a lista de números. E essa lista de números aqui eu vou colocar o número 1, vírgula 2, vírgula 3, vírgula 7, vírgula menos 40. Então, o menor valor aqui tem que ser o menos 40, certo? Então, vamos verificar se a função vai chamar certinho. Console.log. Eu vou chamar a nossa função encontrar menor número. E vou passar para ele o array, que poderia ser outro nome aqui, ó, lista de números parâmetro. Lista de números parâmetro. E agora ele vai me retornar qual é o menor número. Ele tem que me retornar menos 40. Vamos ver se ele vai me retornar, ó. Retornou menos 40. Se eu colocar aqui em qualquer posição do meu array um valor menor que 40, vou colocar aqui menos 50, então ele tem que printar o menor valor, que foi o menos 50. Então é muito bom e a gente consegue pegar e validar isso com esse array e encontrar o menor número utilizando a nossa função. Então a função é uma forma de reuso em programação, em lógica de programação, que você pode usar facilmente na sua linguagem específica. Lembrando que aqui nossos exemplos foram todos em JavaScript. Então, você vai ter um pouco de afinidade ali se você começar a estudar a linguagem de programação JavaScript. Então, eu sugiro que a próxima linguagem que você aprenda seja JavaScript. Ou, se você quiser aprender também alguma outra linguagem, como Java, eu sugiro que primeiro você aprenda a orientação a objetos, para que você não se perca. Mas esse básico que você já aprendeu nesse curso, com certeza vai te dar uma base boa para você aprender alguma linguagem de programação, seja ela JavaScript, Java, Python ou PHP, ou até Node também com JavaScript e TypeScript. Então, eu espero você no meu próximo curso, eu espero que você tenha gostado desse curso. Se você gostou, me dá um feedback aí que você gostou desse curso. Te espero no meu próximo curso.